Olá, tudo bom? Aqui é a professora Shélida e hoje eu estou novamente aqui para a gente pontuar, a gente falar sobre uma temática que é bastante relevante, é bastante necessária uma compreensão, um aprofundamento sobre esse conhecimento quando tratamos de pessoas, né? Como nós tratamos de conhecimentos voltados para a ação com pessoas. Então, vale um aprofundamento sobre o que nós vamos conversar hoje, porque nós vamos conversar de forma objetiva. Vou só pontuar, explanar a necessidade desse conhecimento para que vocês desenvolvam esse conhecimento, vão atrás de novas pesquisas, de novas ideias, de atualizações sobre o que a gente vai conversar hoje. Beleza? E qual é o tema de hoje? Competências profissionais. Olha só que massa, que assunto interessante. Esse assunto você vai encontrar diversas pesquisas, diversos autores falando sobre competências profissionais. Até porque não existe um guru, né? Não existe um livro que fale especificamente como é que é esse sujeito que tem que ser e direcionar ele e rotular esse sujeito. Não existe isso. Engana-se aqueles que acreditam que existe um rótulo para o melhor profissional, o cara melhor, mais competente sobre a determinado segmento, determinada área. Isso não existe, diante das ideias e teorias que a gente vai conversar aqui hoje, ok? Então, que negócio é esse? Que ideia é essa de competência? Como é que se desenvolve isso? Como é que a gente fala, professor, por que a senhora está dizendo isso? Que não existe um sujeito mais competente sobre determinada área, determinado segmento. Existe aquele sujeito mais conhecido, aquele sujeito que se destaca. Mas a competência ela é avaliada, desenvolvida, ela é observada por pela composição de diversas habilidades. Então a gente não vale rotular e a gente não vale se desmerecer sobre a presença de um sujeito que está em destaque. Ok? Beleza? Então vamos entender o que é competência e o que é habilidade. Primeiro ponto, o que é competência? O que é que o nosso dicionário diz sobre competência? Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar, desenvolver uma determinada situação, um determinado assunto por meio da aquisição, por meio do conhecimento, né? Vamos dizer assim, de diversas habilidades. Então, a competência é isso, você saber desenvolver, você ser capaz de sair da determinada ação. O mercado de trabalho hoje, o que ele exige? O que o mercado de trabalho ele está desenhando, como é que ele desenha esse profissional para o mercado, né? Para uma determinada profissão, para um determinado segmento, para um determinado processo. O que o mercado de trabalho está dizendo? O que ele precisa dessas pessoas, de pessoas com esse tipo de competência? Pessoas que têm a competência e a capacidade de liderar, de tomar decisões, de resolver conflitos. Pessoas que sejam capazes de desenvolver conhecimentos adquiridos no seu processo de formação. Pessoas que sejam capazes de desenvolver praticamente o conhecimento adquirido no seu processo de formação. Isso é competência. Como assim, professora? Vamos lá. O que é habilidade? Que eu acabei de dizer. Antes de eu definir o que é competência para você. Vamos lá. O que foi que eu disse que era habilidade? É a aplicação prática de uma determinada competência. Como assim? Vamos imaginar uma criança no seu processo de formação, nas séries iniciais, o que tem que acontecer com aquela criança quando ela sair dali? Ela tem que aprender a ler, ela tem que aprender a escrever, beleza? Então eu posso dizer o quê? Que essa criança ela tem habilidade de ler, ela tem habilidade de escrever. Somente com a aquisição dessas duas habilidades de leitura e de escrita, eu posso dizer para vocês que ela tem a competência a competência de compreender, de repassar o que ela está lendo e escrevendo? Não. Então, ela não é competente para a leitura e para a compreensão da escrita. Ela sabe decodificar. Deu para entender? Então, a competência é a junção de habilidades para uma determinada ação. A habilidade é a aplicação prática de determinada competência. A aplicação prática de determinada competência.
Tem a competência e tem a ação. Eu tenho competência de compreensão. Eu tenho habilidade de leitura, eu tenho habilidade de escrita. Beleza? Entendido? E quando a gente fala de pessoas no processo administrativo, quando a gente está falando da ação de gerenciar pessoas, a ação de administrar processos, eu estou falando do famoso chá. Vamos lá lembrar o que é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. É a explanação clara do que é ser competente. Um sujeito competente. O desenvolvimento de tudo isso, eu posso dizer que a pessoa é competente. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho atitude para desenvolver essas habilidades e esses conhecimentos adquiridos. Beleza? E aí, professora Shed, o que isso tem a ver com uma temática que está aqui em cima? Ó? Inteligências múltiplas. É uma teoria interessante, é uma teoria que vale a pena vocês aprofundarem. Vou explanar aqui, vou pontuar para que a gente aflore esse poder de pesquisa que vocês têm. Beleza? Então, quando eu falo de competências, quando eu falo de habilidades, eu preciso observar esse sujeito no seu processo de desenvolvimento. Preciso entender esse sujeito que ele está em processo de desenvolvimento a todo momento. Né? Ele precisa desenvolver, ele não nasce pronto, ele não tem todas as habilidades, todos os processos de conhecimento já adquirido. Então, eu preciso entender esse sujeito como alguém que pode desenvolver. E aí, o que essa inteligência diz, né? Essas inteligências múltiplas diz. Primeiro, ela foi desenvolvida por Gardner, né? Em 1980, ele passou 25 anos para elaborar essa teoria, esse processo de conhecimento aí para vocês. Ele passou 25 anos nessa pesquisa e ele observou bastante a teoria de Jean Piaget. Jean Piaget, ele falava sobre o processo biológico, desenvolvimento biológico do sujeito. Né? Precisa-se respeitar o processo de desenvolvimento de uma pessoa, respeitando o seu desenvolvimento biológico, né? Gradativo. A gente não pode ultrapassar esse processo, não pode queimar etapas, porque senão o seu processo fica afetado. E Gardner, ele estudou muito esse processo, essa ideia de Jean Piaget, e por meio de muitos estudos ele veio quebrar uma teoria que existia na época, que falava sobre a medição do conhecimento, rotulava o sujeito como inteligente, né? Um sujeito que ele tinha... ele era inteligente, somente pela sua compreensão matemática e a sua compreensão da linguagem. Então o sujeito, por mais aflorado ainda, ele era mais inteligente ainda se ele tinha o conhecimento da matemática mais aflorado. Então é o famoso teste de QI. Dá-lhe um aprofundamento aí sobre essa teoria. Os testes de QI. Então Gardner disse, não, pera aí. As pessoas, nós já nascemos, nós desenvolvemos sobre o respeito biológico, né? A gente nasce com essas inteligências. Então a gente pode desenvolver, a gente pode trabalhar todas essas inteligências, respeitando claramente o que a gente pode desenvolver mais. Mas as outras podem existir. Mas também não significa, se eu tenho a minha inteligência lógico-matemática bem desenvolvida, que eu sou um sujeito inteligente, que minhas outras inteligências elas vão ser também bastante elevadas. Isso não é verdade. Mas também ela não anula as outras. Então é preciso respeitar o sujeito no seu contexto amplo. Né? Amplo. Todos os conhecimentos, eles são importantes. Todos os seus processos são importantes. E para quem trabalha com pessoas, mercado de trabalho, né? Seja ele na sua prática de recrutar, de treinar, de desenvolver esse sujeito, seja em todo o seu contexto amplo, quando eu trabalho, observo a pessoa, eu entendo essas inteligências, eu entendo a aquisição dessas habilidades. E o que é inteligência, né? A inteligência, ela é a capacidade de fazer escolha, a melhor escolha sobre duas ou mais situações. Então isso é você ser inteligente. Você é a capacidade de fazer a melhor escolha sobre duas ou mais situações. Ou seja, você pode ter essas habilidades, essas inteligências, e por meio delas você desenvolver uma determinada ação.
E olha que interessante, uma empresa, uma equipe com a presença de todas essas inteligências. A capacidade de você sair de um determinado problema, ela vai se tornar bem mais amplo, bem mais, um contexto bem mais amplo para você conseguir sair de uma determinada ação. E a assertividade, ela vai ser mais positiva. E vale uma compreensão do que é essa inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, linguística, musical, interpessoal e intrapessoal. Olha só, Gardner, ele parou por um tempo somente nessas 7 inteligências. Ele escreveu essas 7 inteligências, inclusive no livro dele, A Estrutura da Mente. Então, ele entendia inicialmente essas 7. Só que, olha só, com o desenvolvimento de sociedade, com o desenvolvimento de tudo que vai acontecendo no mundo, também o nosso cérebro, o nosso processo de formação vai também se desenvolvendo, vai mudando. E Gardner, lá para a década de 1990, ele veio com mais 2 inteligências, que é a inteligência naturalista e a inteligência existencial, que para alguns chama-se existência espiritual. Né? A inteligência existencial espiritual, ele vale sobre aqueles profissionais que têm um poder de impacto maior sobre o seu público. Ok? E o que ele fala nessa teoria que é interessante. Ele não agregou, né, integralmente a essa inteligência o aspecto da fé, porque ele não tinha um conhecimento, ele não tinha desenvolvido uma ideia ampla se a fé tinha um poder de influenciar, né, o sujeito nesse processo existencial. Isso foi os estudos de Gardner. E a naturalista, né, aquele sujeito, aquela pessoa que tem um apreço maior sobre a natureza, sua existência, seu processo, tudo isso. Então, essas 9 inteligências desenvolvidas por Gardner, conhecida como inteligências múltiplas, ela vale ter uma compreensão e aprofundar mais esse conhecimento por elas, para você que trabalha com pessoas, deseja trabalhar com pessoas, tenha um processo mais assertivo, um contato mais assertivo a partir do momento em que você entende como ela se desenvolve. E dentro das organizações, assim vale também você fazer com que essa pessoa se torne um sujeito competente, não tão somente execute a sua habilidade de forma positiva. Ele vai ser competente sobre todo o processo organizacional. Beleza? Então, aprofunde-se sobre a temática que a gente conversa mais nos próximos vídeos. Um abraço!